Olá, boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que aqui estão, os meninos da FIA, o pessoal do Portal do Futuro, do SENAC de Madureira. Muito obrigada pela presença de vocês pela primeira vez. Quem vai falar? Aqui tu trabalha em grupo. Antes da gente começar, uma palavrinha aqui do pessoal da PGE, tá? Que é nosso parceiro aqui. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Estão felizes? Não está aparecendo, então vamos sorrir. Madureira. Então cantem. Madureira. Tão bonitinhos, eu gostei. Gente, eu acabei de dizer que vocês eram do Portal do Futuro que são licenciados, então vai. Vou contar até 3 e vocês vão, ok? Combinado? Então vamos lá. Estão preparados? Respirem. Foco, tem que ter foco. E vou contar. 1, 2, 3. Vamos tentar de novo. 1. Adoro essa juventude assim animada. 1, 2, 3. Madureira. Palma para vocês. Salve o nosso mestre Arlindo Cruz, que fez essa composição maravilhosa e elevou a cultura popular mesmo, que vem do povo lá, das periferias, do subúrbio, que vem da gente. E nós temos muito orgulho disso. Nós somos da PGE, temos muito orgulho dessa casa, desse lugar, esse lugar que é nosso, que foi construído pela nossa ancestralidade. E somos da Comissão Antirracista. Nós estamos aqui dentro dessa casa combatendo o racismo institucional e estrutural. Isso, para nós, é uma grande alegria. Significa que, como uma instituição do Estado... Vocês sabem o que a PGE faz? Vocês sabem quem é a PGE? Não, vou explicar rapidinho. Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Significa o seguinte: nós estamos aqui também defendendo vocês. Nós estamos com o Estado do Rio atendendo às demandas do Estado que vem através da população. Então, nós não somos pessoas ruins, não, tá? Porque a gente tem uma má fama por aí, mas não é verdade. Na verdade, a gente está protegendo os nossos impostos nas ações judiciais para que o Estado possa fluir, para que as coisas possam andar. Muitas das políticas públicas que nós temos é a PGE que atua. Por exemplo, agora, conseguimos uma liminar para a Supervia não parar. Olha que beleza. Foi a PGE que fez isso. Para que nós, trabalhadores, usuários do serviço público, não fiquemos na mão. Então, esse é o trabalho da PGE. Somos servidores do Estado do Rio de Janeiro, servidores da população do Estado do Rio de Janeiro. E vocês serão os futuros procuradores, servidores desse Estado também, certo? Então, nós estamos aqui com uma comissão, eu e a Karen, ela vai falar mais um pouquinho, rapidamente, para dizer sejam bem-vindos, vamos aproveitar a tarde. Eu estava partilhando com o Elber que eu, quando criança, lá no sertão da Bahia, porque eu sou baiana, lá no meio da roça, que não tinha luz elétrica, mas eu ficava toda feliz quando eu tinha a revistinha da Mônica, quando eu tinha o X-Men, quando eu tinha Tio Patinhas, DuckTales. Então, aquilo me incentivava a ler. E foi através disso que eu fui me tornando uma leitora. Foi através dessas revistinhas que eu fui desenvolvendo o hábito de leitura. Porque é muito prazeroso. Então, essa tarde é especial também por isso. Da gente estar valorizando as histórias. Ainda mais quando traz o protagonismo negro. Que na minha época não tinha. Eram raros. E os que tinham eu não tinha acesso. Mesmo morando na Bahia, imagine, né?
Então sejam muito bem-vindos, que vocês tenham uma tarde feliz. Palma para vocês. Eu quero que agora essa galera aqui é nossa, ó. Tá vendo os azuis, os Smurfs? Mas esse azul, na verdade, é uma homenagem ao estado do Rio de Janeiro, tá? Não é os Smurfs. Esses são os nossos meninos e meninas que estão com a gente na PGE, que estão batalhando também como vocês. Então, eu quero que vocês os animem, dando uma salva de palmas para eles, que eles merecem. E agora vocês não vão me fazer passar vergonha, vão aplaudir esses ouros aqui que estão aqui. Sejam bem-vindos, uma boa tarde para vocês. Tem nem o que falar depois de Isaura, né? A única coisa que eu vou complementar é agradecer a nossa querida Jaque, agradecer ao Weber, a Adriana, a todos que estão aqui. Desejar a vocês uma tarde excelente, que não tem como não ser com um céu lindo desse que está lá fora, né? Com essa temática que todos nós gostamos, não tem como, e já que pensa em cada detalhezinho todo mês para poder trazer aqui para vocês, então só desfrutem. Quero apresentar para vocês também Priscila, nossa nova membra da Comissão de Racismo Estrutural Institucional, de Gênero. Olá. Boa tarde, gente. Eu quero desejar para vocês um excelente dia, que vocês desfrutem dessa oportunidade, porque, como Isaura comentou aqui, na nossa infância, na nossa adolescência, a gente não tinha muita oportunidade de ver e vivenciar o protagonismo negro. Então, como que a gente se identifica, né? É quando nos vemos representados. Então, que esse evento faça vocês verificarem que mesmo num momento descontraído e em uma situação que parece que é apenas uma brincadeira, mas que faz a gente refletir sobre a nossa representatividade e nos ver e acreditar, ter esperanças de que a gente é capaz de ocupar os mais diversos lugares, nas mais diversas áreas que quisermos atuar. Então, desfrutem e tenham um excelente evento. Bom, pessoal, nosso convidado de hoje, ele é doutor em Ciência, Tecnologia e Educação, mestre em Relações Étnico-Raciais e é fundador do Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos. Aí todo mundo imagina logo, né? Um montão de gente só lendo, né? Vou chamar nosso querido Elbert para poder explicar um pouco mais sobre tudo que ele faz aqui. Elbert, por favor. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme, né? Trazer vocês aqui para ver anime. Olha isso. Onde chegamos no Brasil, né? Meu nome é Elbert Agostinho, como a Jaque falou. Eu sou nerd e negro. E é importante falar isso, tá? Eu entendo que vocês estão vendo a paleta de cor, né, que transita no meu organismo aqui. Né? É uma energia ancestral que chama melanina, tá? Então, se você não aprender nada hoje, você vai aprender que melanina é uma energia ancestral, tá? Só lembra disso, em qualquer lugar que você estiver. E é importante falar que eu sou nerd e negro, porque construíram uma estética nerd. E geralmente, quando você lembra da palavra nerd, quando alguém fala assim, ele é nerd, você lembra de uma pessoa branca que usa óculos, focada no computador, centrada no computador, né? E eu tô falando de ser nerd mesmo, assim, nerd que monta cubo mágico, nesse nível, tá? Alguém já viu The Big Bang Theory aqui? Então, é doutor naquele nível daqueles protagonistas lá. Só que esse doutor, né, repleto dessa energia ancestral chamada melanina, optou por falar com os alunos, com os colegas, com os professores, com quem está interessado em diversidade étnico-racial, por um caminho que algumas pessoas ainda não observaram que é importante, né? Então, eu sou um rapaz que vai
na adolescência, com aquele boom de animes e mangás invadindo o Brasil. Quem conhece Dragon Ball aí, levanta a mão. Quem conhece Naruto aí, levanta a mão. Então eu venho daquela época ali, né, que existia uma TV chamada Manchete e nos presenteou com um tal de Cavaleiro do Zodíaco. Quem lembra disso aí? E aí, o pessoal entregando a idade aí, ó, tá vendo? E mesmo naquela idade, mesmo trocando ideia com os colegas na sala de aula, né? Ah, o meu signo é tal, eu sou o cavaleiro de tal. Eu sentia falta de ter uma presença negra no sentido de eu me identifico com ele, né? Venho lendo Turma da Mônica ali desde a infância, né? Como a maioria dos brasileiros. Depois a gente vem com Superman e Batman, forte, você não encontra ninguém que se pareça com você. Então a gente funda um Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos, que são colegas que sempre conversavam sobre esse assunto, mas conversava de maneira tranquila, orgânica. E aí esses colegas viram professores, e esses colegas querem trabalhar questões raciais. E esses colegas ainda leem quadrinhos. Hoje a gente compra aquele de capa dura, né? Orgulhoso, né? Caramba, esse aqui vai ficar lá pro meu neto. Ninguém vai mexer, tá no plástico. Mas, enfim, é um prazer ser recebido pela Jaque, né? Que fez o convite, ser recebido pelo SESC e estar no Projeto Consciências. Hoje a gente vai falar um pouco sobre personagens negros nos mangás e animes, que ainda é uma discussão que está rolando muito aqui, principalmente pelo Observatório. Tem muita gente que ainda não observou o potencial dos animes e mangás para discutir relações étnico-raciais, e no Observatório também tem uma galera que discute relação de gênero e uma série de outras coisas, com uma linguagem que os alunos já conhecem. Isso facilita demais essa troca de dimensão, porque a gente vai falar de Zumbi dos Palmares e há momentos e momentos. E tem uma galera que está ali com um mangá na sala de aula. Ah, professor, você vai falar do Zumbi dos Palmares, mas eu estou lendo o meu mangá. Então a gente habita um mundo ficcional para falar da realidade. Então a gente faz um trânsito onde, a partir daí, a gente apresenta personagens negros e quando eles começam a se interessar pela temática, a gente fala, mas você sabia que tinha um personagem no Brasil que lutava também? Então a gente transita nesse mundo ficcional e no mundo real para poder conversar com alunos, professores, né? Colegas que desenvolvem essas temáticas. Hoje a gente vai começar com um vídeo para a gente poder aperfeiçoar essa discussão. É de um anime que ainda está na Netflix, né? Se alguém se interessar, poderá acessar depois. E é de um quadro muito específico, que há um personagem negro, que ele não é só o personagem negro coadjuvante que fez uma piada. Ele tem algo que nós precisamos muito, principalmente quando estamos nesse movimento de falar para os outros. Ele tem uma presença. E aí eu estou falando quando você chega e todo mundo nota. Sabe? Quando você chega e o pessoal, cara, ele chegou. E aí tem gente que vai falar assim, que droga que ele chegou, né? Não era para ele vir. Mas é aquela pessoa que tem uma presença. E a gente está falando de uma presença negra, né? A negritude é um poder. Então, a partir disso, e a partir do vídeo, a gente vai trocando uma ideia sobre esse assunto. Tá? Pode soltar, por favor. Pode pausar, por favor. Gostaram, pessoal? Esse é um dos meus personagens favoritos atualmente. O nome dele é Aomini. Aomini Daiki. Principalmente porque ele não tem um poder tipo Saiyajin. Ele é um personagem de uma narrativa que é o basquete. E ele é muito habilidoso. Ele é o personagem mais habilidoso do anime. Mas, curiosamente, ele não é um dos protagonistas. E por que ele é muito habilidoso? Porque o Aomini começa a jogar basquete, vai passar um pouco disso, né? Depois, na rua, né? Dentro da cultura do basquete, coisa que os outros rapazes não fizeram. E o Aomini, ele traz a cultura da rua para dentro da quadra. E esse é o diferencial dele. Então você vai ver ali que ele traz o basquete de rua para dentro da quadra. E ele tem um lema que é muito interessante dentro da construção de um personagem negro, que é só eu posso me vencer. Né? Tem algumas pessoas que vão dizer o contrário, ou algo parecido. Eu sou o meu pior inimigo.
No sentido de, às vezes, você acordar e falar, caraca, hoje eu não estou legal, hoje eu não quero ir para a escola, hoje eu não vou entregar aquela atividade. Só que o Aomni, quando ele chega na quadra, e essa é uma questão que me motiva muito nesse sentido, ele chega na quadra vindo do vestiário, e aí você imagina um ginásio repleto, as pessoas ficam comentando, né? Ele está chegando. E quando ele tira a toalha do rosto, ele ri. Ele ri porque ele sabe que ele vai fazer o show ali, né? O adversário pode pensar que ele vai fazer o inferno ali. Mas eu ainda não cheguei num nível, por exemplo, do Aomni, de chegar numa palestra como essa, numa roda de conversa como essa e rir. Porque a gente fica nervoso, né? A gente fica à espreita, a gente fica pensando, quem é que vai estar lá? E ele chega e ri, porque o basquete está no sangue, né? E aí, nessa perspectiva que aparece ali, né, eu vou discutindo algo que eu trabalho no meu livro, que chama Negritude, Poderes e Heroísmos, que é a negritude é um poder. Mas existe uma série de obstáculos para a gente acessar esse poder. Sabe? O pessoal lembra mais ou menos de X-Men aqui? Né? Acho que todo mundo lembra, ou do desenho, ou do filme. E aí tem uma galera mais velha, tipo o Charles Xavier, que quando a pessoa começa a apresentar poderes, não sei se vocês lembram mais ou menos disso, ela é considerada uma aberração, né? Fez um choque elétrico, chega alguém mais velho e fala assim, isso é um dom, tá? Então eu queria que você entendesse de alguma maneira específica que a melanina que circula no teu corpo é um dom. E se alguém disse para você que não era, é porque a pessoa não quer que você acesse essa negritude, né? A pessoa não quer que tenha alguém aqui que tenha conhecimento suficiente para usar anime para discutir questões sérias e urgentes no Brasil. Pode, por favor, colocar o slide, por gentileza? E aí a gente vai afinar um pouco essa discussão com algumas questões que eu trouxe, tá? Essa ideia da imersão negritude, animes e mangás é para desenvolver essas questões e, principalmente para esse encontro de hoje, eu trouxe 3 personagens. Talvez sejam de animes não tão conhecidos, porque não são animes que geralmente passam na televisão. Geralmente a galera conhece mais os animes que passam na televisão, tipo Dragon Ball, Naruto. Mas são personagens negros que me dão vontade de apresentar a vocês por conta da construção dos personagens. Pode passar, por favor. Ali tem um pouco do que eu faço, né? A Jaque já falou algumas coisas. Para além do que ela falou, eu sou coordenador de mídia e racismo da Claxo, que é uma universidade da América Latina, que funciona com todos esses países da América Latina que querem discutir relações étnico-raciais e outras, e professor convidado da Universidade Nacional Autônoma do México. Pode passar, por gentileza. Por onde eu começo? Então, assim, Elbert, eu achei legal mais ou menos o que você está falando, mas se eu quiser dar uma aula, se eu quiser trocar uma ideia com alguém, por onde eu começo? Ali tem referências que a gente está trabalhando, e eu gostaria de pontuar que hoje, né, devido a um trajeto aí de mais de 10 anos, a gente consegue comunicar hoje com escritos que são do observatório, com escritos que são meus, né? Óbvio que dentro desses escritos há uma série de outras referências nacionais e internacionais, mas é um prazer dialogar com vocês sobre coisas que eu tenho muita intimidade mesmo, porque foram escritas, né, refinadas, e a gente acaba trazendo para cá. O Negritude, Poderes e Heroísmos é aí o best-seller, né, do Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos. Em 2022, ele foi indicado ao HQ Mix como um dos melhores livros teóricos do Brasil, porque apesar de muita gente falar de quadrinho, academicamente, e a maioria das pessoas pegam os heróis brancos, academicamente, nós fomos o primeiro livro a falar sobre a origem de personagens negros e negras, não só homens, e também a trabalhar a fundamentação teórica de uma maneira que o professor intelectual acadêmico entenda e o nosso aluno também. Então, ela é uma linguagem deslizante, é uma linguagem fluida, que é possível que vários públicos entendam. E não é uma perspectiva acadêmica, porque geralmente o academicista, ou o que se diz academicista, faz um texto que o nosso aluno não consegue entender de forma alguma. E isso não é o que a gente deseja. A gente quer a fluidez do discurso, né? Se eu estiver num congresso acadêmico, vou usar a fluidez do discurso do congresso acadêmico. Se eu estiver falando com alunos do 4º ano, igual eu trabalhei semana passada, a gente vai trazer uma linguagem para esses alunos. Então a gente trabalha dentro dessa fluidez.
ok? E aí tem outros dois livros que a gente também trabalha com capítulos, né, que é o Pedagogias Decoloniais e Antirracismos. Nesse livro a gente fala sobre um personagem que quase ninguém conhecia, chamado Yasuke, que ele é um samurai negro que existiu de verdade. Não é uma ilusão, né? Então imagina isso, dentro do contexto medieval, um homem negro, forte, mais alto do que eu, vai parar no Japão e um samurai ensina a ele técnicas ancestrais dos samurais. Então, nesse contexto, esse personagem que existiu, ele tem uma vantagem enorme pela estética corporal daqueles asiáticos que são samurais, porque ele já é grandão, ele já é forte e ele aprende as técnicas. Então, a gente fala desse samurai já há bastante tempo, né? No ano retrasado, a Mocidade Alegre fez um enredo baseado nesse samurai, venceu, inclusive, né, em São Paulo. E agora, né, o Yasuke, ele vai sair na nova franquia do Assassin's Creed. E, curiosamente, ninguém falava sobre isso. Mas existiu, né? É real. E no Memórias e Práticas Pedagógicas Antirracistas, né, um livro bem temático, a gente vai falar sobre Carolina Maria de Jesus como uma heroína, né? Como a escrita sendo um poder, onde você vai manifestar várias energias e essas energias chegam ao leitor, né? Inclusive, a Carolinas, um Mundo de Papéis, ele é um projeto e um artigo, né, de livro, que é em parceria com a Ionara, que veio também hoje aqui na atividade, né, especialista em Carolina, e eu especialista nesse mundo cultural, mundo geek, e a gente amarra isso e desenvolve um trabalho. Pode passar, por favor. Alguém conhece esse cara aí? Qual é o nome dele? Akuma, né? Você sabe que quando eu falava essas coisas lá com meu primo, por volta dos 17, 18 anos, eu escutava assim, você está falando os negócios do diabo aí. É isso, onde a gente chegou, né? Eu queria falar um pouco sobre o Akuma e, assim, de maneira muito tranquila, para quem não o conhece, ele é um personagem de uma franquia chamada Street Fighter. Talvez seu sobrinho, seu filho conheça. E o Akuma, ele me ajuda a pensar no ideal que eu vou discutir no livro, que é a negritude é um poder. Breve história do Akuma. Existe um cara que treina com o mestre e esse cara não está satisfeito com todos os ensinamentos que o mestre passou. Ele escuta em algum momento que existe um poder diferente daquilo que o mestre passa, existe uma energia que é totalmente diferente do que o mestre conhece. O mestre não quer chegar naquela energia, e aí ele briga com o mestre, briga com o irmão que treinava junto, e fala, eu vou buscar essa energia em outro lugar. Né? Aí tá, Elbert, o que tem a ver isso que você está falando? O Akuma, dentro da narrativa, ele é asiático. E aí ele faz um exílio particular, some. E aí, curiosamente, quando ele volta com um tom marrom, parecido com o meu. E aí eu fico pensando assim, que energia é essa que ele descobriu? E ele aparece, para quem não conhece a história dele, com um tom marrom que é parecido com o meu. Então, numa leitura prévia, sem conhecimento, eu acho que aquele personagem é negro, pela estética ali. Não foi eu que desenhei. É da Capcom. Só que aí ele descobre um poder que é considerado maligno, ele fica mais poderoso do que todos os personagens do jogo, e ele vem negro. Isso me ajuda a conjecturar que existe uma energia que ele foi buscar. Eu não estou falando de apropriação cultural, não, né? Ele foi buscar em algum lugar uma energia que não existia na Ásia e ele volta negro, né? E aí, assim, para trabalhar de maneira pedagógica, a gente traz um texto, né? Akuma possui uma história interessante. Um personagem se joga na busca incessante de tornar-se o mais forte e some durante anos. Quando aparece, possui um tom marrom, melanina, e se torna um personagem extremamente forte, diabolicamente forte. Ele descobriu o poder maligno, melanina, Akuma com o poder da negritude. Mas nós não nascemos com esse poder, já que a melanina é uma energia ancestral. E não há nada de maligno em ser negro. No kimono dele atrás tem uma inscrição, um símbolo, que está escrito mal.
né? E aí, em alguns lugares, tem outras traduções do evil, que pode ser demônio, pode ser maligno e tal. Só que me chama a atenção essa questão da construção de personagens, e não só ele, que quando somem e voltam, eles voltam com uma energia negra, né? É tipo você vê Star Wars, né? Tem um cara que é extremamente forte, mas ele acessou um poder que é maligno, né? E aí tem uma energia que é a energia negra, o lado negro da força, né? Então, assim, é para a gente poder refletir sobre essas questões, né? E aí, Elbert, eu não estou convencido, né? Você podia trazer uma fundamentação teórica? Temos, né? As imagens devem ser lidas com atenção, com cuidado e com reflexão. E aí eu estou falando de qualquer imagem, pois elas nos provocam com questões do mundo em que vivemos, fundamentalmente no que tange à construção do imaginário, da subjetividade, da autoestima de crianças negras e não negras. E aí, falando de Street Fighter, que geralmente é um jogo que, na minha época, você escolhia 2 personagens, ou o Ken ou o Ryu. 2 personagens, né? Um é americano e um é asiático. E o Akuma aparece como uma força negra demoníaca para uma criança jogando fliperama. Alguém sabe o que é fliperama aí? Né? Você pagava 50 centavos, isso era uma fortuna, né? Você pegava o dinheiro do troco, do dinheiro que seus pais mandavam fazer alguma coisa, escondia, ia lá na ficha jogar. E detalhe, né? Para os pais era sempre um lugar, tipo um bar. O fliperama era um lugar que você não podia acessar. A gente fugia. Mas ninguém lembra disso. Pode passar, por favor? E aí, curiosamente, tem um outro personagem. Alguém conhece aí? Alguém lembra? Tá, e você pode, obviamente, trazer para mim. Mas, Elbert, ele não é um personagem negro. Tá, você está correto. A gente está falando de uma estética indiana, de uma cultura indiana. Mas só que o Elbert, que tinha 10 anos de idade, quando ele ia jogar o fliperama, e ele estava vendo o personagem marrom, ele achava que o personagem era negro. Até entender, né, que existe algo além do Brasil, que existe uma cultura diferente, com deuses diferentes, foi um outro processo. Mas o que acontecia? E por que eu trago ele? Porque no fliperama que eu jogava, lá em Caxias, quando ele aparecia, o pessoal falava assim, o nome desse personagem é Macumba. Não sei se alguém viveu nesse mundo preto e branco, né? E aí, assim, ele aparecia, cenário indiano, alguns deuses, o nome desse cara é Macumba. Mas estava escrito na barra de energia Dalsin. Só que a imagem, para os adolescentes, era tão presente com a ideia de religiosidade que chamavam ele de Macumba, né? Como eu botei na legenda ali. Lembro de ouvir um burburinho na primeira vez que fui ao fliperama por volta da década de 1990. Uma criança ouvindo os mais altos, adolescentes, isso era interessante, porque quando você era menor, os mais altos não deixavam nem você acessar a tela, né? Não sei se alguém lembra disso aqui, né? Você ia lá e tinha uma cotovelada assim, não, chega pra lá. Era tipo isso. Dizendo, aquele é um Macumba, né? E aí, assim, a criança de 10 anos que tá chegando, de 9 anos, de 8 anos, enquanto o pai tá jogando sinuca, tá jogando ali, cara, aquele é um Macumba, aquele é um Macumba. Você nem aprende o nome do personagem porque já chamaram ele de Macumba, certo? O personagem se chamava Dalsin. E no próprio jogo dizia Índia. No Street Fighter, quando você escolhia um personagem, falava o nome do personagem e o local, né? Curiosamente, tinha um brasileiro lá, né? Não sei se vocês lembram disso. E o brasileiro, a gente não trabalha nesse projeto que a gente vai apresentar hoje, mas ele se chamava Blanca, né? Só um spoiler. E o Blanca era um brasileiro, teoricamente, né? Da Amazônia, selvática. E ele tinha duas coisas muito curiosas. Primeiro que ele gritava, ele não sabia falar. E aí, como é que você tá? Não, ele só gritava no jogo. E ele dava choque para quem chegava perto dele. Então, era também uma representatividade brasileira de alguém da Capcom lá da Ásia que não entendeu direito o que acontecia no Brasil, né? Todos que chegassem perto de um brasileiro tomariam choque. Ele parecia um lobisomem lá verde, mas isso é para um outro projeto que a Jaque vai trazer aí futuramente. Vamos lá, pessoal. O cenário ajudaria a entender o contexto cultural, mas possuíamos, e isso aí é interessante, daltonismo racial. A gente está falando de crianças, a gente está falando de um momento em que relações étnico-raciais não entravam no ensino fundamental, e eu sou ali cria do ensino fundamental, né? Vou estudar a minha vida toda no ensino fundamental, chamando todo mundo de tia, pegando aquelas merendas maravilhosas que me fazem crescer e ficar desse tamanho que vocês estão vendo aqui,
né? Comida da escola. Então, em relação a pensar e refletir sobre isso, né? Ali no que eu chamo de página 14, existem influências de personagens no imaginário das crianças e isso pode se solidificar na vida adulta, né? De vez em quando me chamam para falar sobre a Princesa e o Sapo da Disney. Vocês conhecem a Princesa e o Sapo da Disney? É maravilhoso, mas é complexo. E aí eu fico pensando no que eu vou falar dependendo do lugar, né? Porque existe uma questão em relação às princesas da Disney que é curiosa. Todas as princesas étnicas têm problema. Problema, ok? São diversos. A gente tem ali o Olimpo, com Branca de Neve, Cinderela, né? A Bela Adormecida, aguardando um príncipe encantado que não está falido, ok? E depois a gente tem as étnicas, porque eles querem um nicho, né? Vamos trabalhar com a indígena, vamos trabalhar com a afro-americana. E a Princesa e o Sapo, apesar de ser lindo, na época eu comprei o DVD, né? Dei para algumas crianças, guardei um, está lá em casa até hoje. Tem uma série de problemáticas, porque, por exemplo, se a gente for pensar no possível par romântico, é um príncipe que está falido, né? E é um príncipe que é malandro. E é um príncipe que engana o pai. Então, se você está tratando de uma narrativa onde um príncipe engana a família, não sei se ele vai ser muito fiel nesse sentido com a esposa, né, digamos assim. E tem umas outras questões que isso não sou eu que estou falando, não. Críticos americanos do filme falaram. Quando você vai assistir A Princesa e o Sapo, o tempo que ela fica como Han é maior do que o tempo que ela fica como personagem. E eu não estou falando isso, estou reproduzindo. Tá? Então, isso é extremamente complexo, né? Porque a gente tem uma música da Tiana, da Princesa do Sapo, que ela é muito bonitinha, mas é um perigo. Porque ela está sonhando e ela fala assim, estou quase lá, quase lá. Dizem por aí que eu sou doida. E assim, ninguém falou que a Branca de Neve é doida, né? Então, assim, a gente está falando de uma etnicidade que é muito pro nicho, mas não é trabalhado na diversidade. E eu nem vou entrar na questão religiosa do filme, que isso dá uma outra palestra absurda, né? Eu tenho amigos do outro lado. Isso é uma coisa, assim, muito além do que a gente vai falar aqui hoje. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Sobre os personagens que a gente vai falar hoje, tá? Metodologia, né? Para quem gosta de uma análise minuciosa, né? Ele falou um monte de coisa sobre anime, mas ele não trouxe o processo. Trouxemos o processo. Apresentaremos 3 personagens de animes e conversaremos sobre sua representação e representatividade na narrativa, alinhando textualidades com nossas referências bibliográficas. Ponto importante. Dentro das narrativas animadas japonesas, entendemos personagens com tons de pele marrons como negros. Essa é uma possibilidade de dialogar com crianças e adolescentes sobre questões da negritude. Ok? E a gente traz 2 referências ali. Primeiro uma das que eu mais gosto, e é uma coisa interessante, pessoal, porque às vezes, não sei se algum de vocês desenha, a galera aí que está vindo dos cursos das escolas, não sei se vocês escrevem textos, não sei se vocês produzem alguma coisa, há momentos que você faz algo e depois você fica anos e anos, eu não acredito que eu fui responsável por aquilo. Então, assim, essa citação que eu coloquei ali, como página 88, é uma das melhores citações que eu já fiz até hoje, assim. Eu não sei se vai vir algo melhor do que isso no sentido de etnicidade, de identidade negra, tá? A presença de um personagem negro com tamanhas habilidades soa como um ser mitológico, inexistente, invisível. Isso é tão real fora da ficção, né? Que às vezes em alguns espaços eu tenho que explicar que eu sou doutor. Alguém como a Jaque chega e fala assim, professor doutor Elbert Jaco Chaves, você é doutor? Ela já apresentou, né? Se minha estética fosse mais clara, muito mais clara, quase albina, eu não ia ter que explicar que eu era doutor. Mas em muitos espaços tem que explicar que você é doutor. E eu estou falando de espaços educacionais, não estou falando de doutor médico, não. Ok? Então, a gente está falando sobre a presença de um personagem negro com tamanhas habilidades soa como um ser mitológico, inexistente, invisível, né? Mudando totalmente o contexto, é tipo o que querem fazer com o Vini Júnior, né? Um personagem com tamanhas habilidades, né?
E aí, assim, cara, eu não acredito que ele existe, não acredito que é esse cara. Por conta do tom da pele, tá? Observamos os personagens como paisagem entre imaginários, pois, tendo como ponto de referência suas diferentes composições literárias e estéticas, podemos desenvolver discussões eficazes sobre linguagem, sistemas, sentidos e existências. E é exatamente isso que a gente desenvolve no observatório. Uma discussão sobre linguagens, sistemas, sentidos e existências. Porque mesmo em Hollywood, eles erram muito quando eles vão construir narrativas com personagens negros, assim. Erram muito, né? Vocês conhecem Marvel, né? Viram filmes? A Marvel, ela faz um truque que me incomoda bastante, que é o seguinte: eles fazem um filme excepcional chamado Pantera Negra. Para mim, adulto, foi uma coisa de louco, assim. Você vê um filme com 2% de pessoas brancas, assim. Eu nunca tinha visto isso, nem nos filmes da África, tá? E aí, assim, o filme ganha Oscar, né? Tal. E aí depois, a resposta da Marvel é um outro filme com quase todos os heróis envolvidos, chamado Guerra Infinita, que é um filme bom, né? Só que aí é interessante você pensar, se você não fez ainda, que os personagens negros que aparecem na Marvel talvez estão nos dedos de uma mão. Talvez, né? E aí, nesse filme Guerra Infinita, rola uma parada que alguns personagens desaparecem. Vocês lembram disso? Por conta de um estalo, né? 50% do universo inteiro vai desaparecer. Curiosamente, os personagens negros fortes desaparecem. Então rola ali um extermínio de personagens negros que ninguém percebe. Ah, não, mas também teve aquele personagem. Não, mas assim, pô, Pantera Negra some, o Falcão some, né? O Máquina de Guerra fica paraplégico. Ou seja, cara, vamos acabar com esses negros. Isso é intencional. Tá? Não é uma brincadeira, não. Né? Porque tem personagem que não some. Tem personagem que tem que estar ali porque ele vai ter a ideia brilhante de mudar o jogo. Né? E esse personagem tem uma cor. Ele tem uma cor específica. Tá? Pode passar, por favor. Então vamos falar primeiro do A Omni, que é o que a gente viu, né? O que eu consigo absorver e observar ali do A Omni? Quando ele chega na quadra, eu noto o incômodo da presença negra, da presença habilidosa, né? Do cara que faz muitas cestas e que ele é um fenômeno. Isso incomoda os jogadores. Habilidades que parecem inacreditáveis. Eu não sei se alguém aqui acompanha basquete, mas o A Omni ele foi inspirado em jogadores reais. Ok? Então, assim, cestas que ele faz no anime são parecidas com Michael Jordan, né? Com Allen Iverson, com Kobe Bryant e uma série de outros. E a galera que joga basquete de rua, né? Ele traz a cultura que ele aprendeu na rua, no quintal, para as quadras. Isso é o diferencial dele, né? Por que quando você vai para um espaço, você negligencia tudo que você aprendeu em casa, na tua rua, brincando, e você se torna outra pessoa? O espaço quer que você se torne outra pessoa. Mas a gente está falando de identidade. A gente está falando de raiz, né? Na internet a gente está falando de cria. E tem muita gente que fala que é cria, mas não é cria de lugar nenhum, na verdade. Ele criou um fenômeno da internet, não é. Né? Não sabe qual era o nome do hambúrguer que vendia no seu Zé, não sabe. Mas ele quer inventar que é cria, porque a palavra cria tornou-se um movimento em ondas. Então é legal você falar que é cria, né? Eu sou cria da Baixada Fluminense. Qual lugar? Ah, Belfor Roxo. Qual rua? Então, assim, se você alfinetar um pouco, não vai sair nada, porque não é uma cria real. É uma cria fake, digamos assim. E aí temos uma referência, né? Ao negar e a compreensão do poder que possui. Isso é extremamente importante e é exatamente isso que o que a gente chama do jogo dos brancos não querem que você entenda, o poder que você possui. Tem uma coisa muito interessante, não sei se tem alguém aqui que trabalha com educação infantil, que ao estudar certas questões recentemente eu recuperei essa memória, né? E ainda acontece isso porque eu tenho colegas que trabalham na educação infantil e falam. Geralmente, quando tem uma criança negra, que é muito habilidosa, é boa em português, ou matemática, ou artes, né? E aí eu estou falando de depoimento de colegas que eu conversei recentemente. E isso aconteceu comigo também. Tem uma criança negra, e aí a criança é muito habilidosa em alguma disciplina e tal, além da educação física. E aí, geralmente, a tia fala assim, caramba, você é muito esperto.
Caramba, você é muito esperto. Só que quando a criança não é negra, e aí eu estou falando de colegas que eu conversei recentemente, você é muito inteligente. Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Quando a tia fala para uma criança negra que ela é muito esperta, e no mesmo tempo fala para uma criança branca que ela é muito inteligente. Porque o esperto, ele vai lembrar de uma construção ligada à malandragem. Tá? Então, talvez, a professora não acredite que você tirou 10. Porque você é esperto. O esperto deu uma olhadinha na prova do colega. Tá? Então, se for possível, né, ainda na adolescência, reivindique esse título. Tá? Tirei 10. Cara, você é muito espertinho. Não, professor, eu sou inteligente, eu estudei. Porque são jogos de palavras e a criança vai lembrando sempre que ela é esperta. Que ela é esperta. E a cultura específica ligada ao malandro, principalmente no Brasil, não está ligada a uma inteligência. Né? Está ligada a uma enganação, que é totalmente diferente. Ao negar essas subjetividades, o racismo, sistema estruturante e estrutural da sociedade brasileira, extermina os corpos e as identidades das populações não brancas. E aí vem a frase do A Homini, né? Que é aquela frase para a gente botar no quadro mesmo. Só eu posso me vencer. Porque é para você acreditar mesmo nisso. Né? Se você, de repente, faz atletismo, a gente tem aquela ideia de ficar batendo recorde, e você pode bater seu recorde. Então, assim, você pode se vencer, como você pode se sabotar, que é uma palavra que está mais na moda, né? A ideia de sabotagem, de você sabotar a sua identidade, de você não conseguir nem sair de casa porque, caramba, hoje eu não estou na régua, então eu não vou sair de casa porque eu não cortei o cabelo. Então, assim, a gente está falando de você entender seu potencial e não deixar ninguém dizer que você é menos do que você é. Porque isso vai acontecer muito. Isso vai acontecer muito. Né? Quando eu comecei com trabalho em quadrinhos, 10 anos atrás, na academia, nos congressos que eu participava, internacionais, a galera dizia que isso não era uma coisa importante. Mas eu estava trabalhando com crianças. O meu foco é ainda crianças. Adolescentes também, de vez em quando, a gente troca uma ideia, né? Dá um rolê, mas ali trabalhar com quadrinhos, se for possível levar a Turma da Mônica, que faz parte da idade deles, né? De repente levar um mangá, se for um mangá mais tranquilo. Então eu estou preocupado com o futuro. Não sei se a gente consegue consertar agora, mas a gente vai deixar as sementes ali para que as crianças elas construam uma representação e representatividade de maneira outra, diferente. Você pode colocar o segundo vídeo, por gentileza? A gente vai falar de duas mulheres, meninas, né? Meninas, mulheres, que são extremamente fortes, e é muito raro a gente ver discussões sobre personagens femininas. Então eu trouxe duas para a gente poder articular nesse sentido. Né? A personagem que a gente vai ver agora chama Canary, né? Canário, e ela é uma guardiã. Ela é de um anime chamado Hunter vs Hunter. Alguém já viu aí? Hunter vs Hunter. Cara, é fera de anime. Depois eu trocar uma ideia contigo depois. Te chamar para o observatório, tá fera de anime. Conhece todos ele. E a Canary, ela é guardiã de uma família muito poderosa. E é muito interessante porque ela é uma adolescente que tem noção dos poderes que ela exerce. Alguém trabalhou com ela, alguém conversou com ela, alguém tutelou ela, alguém treinou ela. E ela tem uma frase, toda vez que eu vejo esse vídeo antes de preparar essas conversas, eu fico pensando sobre mim. Porque ela impõe limites. E muitas vezes, quando nós somos adolescentes, é muito difícil impor limites. E às vezes, essa não imposição de limites faz com que a gente se torne adulto que não impõe limites. Né? Então a pessoa fala assim, vamos ali naquele lugar ali, você não quer ir, você não está com vontade de ir, você teve um sonho que vai acontecer alguma coisa naquele lugar, mas você vai porque você não consegue falar não. E a Canary, como ela é guardiã, ela lida com várias pessoas que querem invadir a casa daquela família muito poderosa. Só que ela conversa com as pessoas e... Só um minuto. Ela conversa com as pessoas e faz um risco no chão, no diálogo, tá? E aí, geralmente, quando a pessoa quer invadir a casa, ela fala, olha só, tudo bem, boa tarde, você só pode vir até aqui. Tá? Você quer conversar comigo, quer fazer uma pergunta, você vem até aqui. E vai ficar claro ali, porque ela risca o chão. Se você passar daqui, aí a gente vai conversar. Tá? Pode soltar, por favor, o vídeo.
Pode pausar, por favor. Obrigado, hein? Teve um vídeo desse que eu apresentei numa comunicação parecida com essa, né? Aí teve uma pessoa que falou assim, o professor Elbert, esse vídeo é muito violento. E aí na hora eu dei uma risada, porque eu refleti com os adolescentes e com os professores no sentido de quantas vezes foram violentos com uma mulher, ou quantas vezes foram violentos com uma mulher negra, ou quantas vezes foram violentos com uma menina negra. Tem uma questão que aparece naquele vídeo ali, eu trouxe até o legendado, porque quando vão os primeiros 3, geralmente são os mais fracos, né? Da gangue. Vai os primeiros ali, vai lá, pega essa menina aí. E ela bate nos 3, e aí o líder fala assim, vadia. Né? Não sei se vocês viram ali. Para uma menina negra, adolescente. Né? O quanto isso é pesado. Só que aí lá falaram que o vídeo era violento porque a menina estava batendo nos caras, né? E aí é muito interessante porque assim, a gente tem a Canari sofrendo várias violências ali. Primeiro que ninguém acredita que uma menina, adolescente, negra, daquele tamanho, vai impedir homens de entrarem. Né? E depois que os vassalos ali do capitão, eles são derrotados, ele é mais covarde do que todos os outros. Porque no momento que ela está se defendendo, ele tira uma faca da língua, isso só acontece em anime, obviamente, né? Faca está guardada no intestino, e aí ele machuca ela, só que aí ela ainda não estava falando sério. Então, assim, acho que esse é o movimento, né? Ela falou assim, não venha até aqui, não faça isso. Ela não estava lutando sério, porque ela não precisava usar as habilidades totais contra aquele bando. Né? Então isso é muito importante também da gente notar. Volta o slide, por gentileza, para a gente falar um pouco da Canari. Pode passar, por favor. Então, falando da Canari, entre as questões que eu já trouxe, né, a ideia de menosprezar uma menina negra, e aí eu aprendo com ela a questão de impor limites. A gente observou também a ideia de múltiplas violências, né, xingar e a covardia ali, e principalmente, né, dentro da construção de uma identidade negra. Tá? Não baixar a guarda nunca. Isso é muito interessante porque é um exercício diário. É um exercício diário. Né? Às vezes você está muito bem e alguém ou vai falar do teu cabelo, né? Ou vai fazer uma brincadeira. E assim, sempre em guarda. Né? É complexo, mas é Brasil, infelizmente. Né? É complexo porque você quase que não pode relaxar. E principalmente, né, se você de repente faz o esporte, vai jogar com o seu time, né, você vai fazer uma apresentação, você canta, Elbert, eu faço rap. No momento em que você pisar nesse espaço e colocar a tua presença, aí que você não pode baixar a guarda mesmo. Né? É complexo, mas é Brasil. E aí, em relação à questão da referência, né? Ao falar de raça como elemento identitário, é preciso entender que há uma construção complexa, que envolve contexto sócio-histórico, gênero, sexualidade, lugar de origem, classe social, profissão, entre outros elementos que se interseccionam na construção das identidades. E exercitar essa ideia que eu aprendo com a Canari, né? Vocês só podem vir até aqui. Isso parece que é brincadeira, mas não é. Eu dava aula numa escola e tinha um acontecimento de rotina, que era assim, tinha uma galera que inteirava para comprar um salgadinho. Né? E aí, o salgadinho é de todos, de todas ali. 3, 4, inteiraram lá R$2 para comprar um salgadinho. E aí isso acontecia quase todos os dias. Uma pessoa sentia vontade de ir ao banheiro. Estavam andando os 4 juntos, porque estavam comendo salgadinho junto. Né? Uma pessoa sentia vontade de ir ao banheiro. 3 ficavam esperando lá de fora. Pô, guarda aí para mim o salgadinho que eu vou no banheiro. E quando o aluno voltava, o salgadinho já tinha acabado. Né? Então, assim, né, eu pensando ali, brincando ali, conjecturando, né, não havia limite nem entre eles, assim, sabe? De, tipo, guardar, né, o biscoito e tal. Então, assim, essa questão do limite é uma coisa muito importante. Porque você tem que entender até onde a pessoa pode ir. Né? Porque se a pessoa ultrapassa a linha ali, como no desenho, depois, para parar a pessoa é complexo. Então, você será violentado. E se a gente aprender, eu estou falando por mim,
a impor limite, mesmo com as pessoas mais próximas, essas violências, né, elas vão ser dissipadas antes que nos machuquem profundamente. Pode colocar o último vídeo, por favor? A gente vai assistir agora o último vídeo aí da rodada. E é um vídeo de um anime que chama Bleach. Você conhece Bleach? Que isso, cara. Ó, a próxima vez vai ser eu e você ali sentado. Ai, Jaque, tá vendo? Anota o nome dele lá. O Bleach chama muita atenção por quê? Ah, Elbert, é um anime de ninja. Eu conheço Naruto. Beleza. Só que essa cena, ela é muito intrigante porque a gente tem uma personagem negra ensinando o protagonista. Isso é muito raro de ser visto. Tá? Mesmo em Naruto você tem às vezes um personagem negro ali, tipo Killer Bee, é forte, mas ele tá lá isolado, lá na ilha dele. De vez em quando alguém vai lá. Gosto muito do episódio que ele dá uma surra no Sasuke, pro Sasuke aprender, né? Mas assim, a gente está falando de uma personagem negra que vai passar para o protagonista os ensinamentos que ela aprendeu, um pouco da ancestralidade dela, ok? Pode passar, por favor. Pode pausar, por favor. Os personagens que eu trouxe pra gente trocar ideia aqui, gente, hoje, eles têm uma vibe muito parecida, né? Inclusive, os três, em momentos distintos, eles sorriem, né? A Yoruichi, que é o nome dessa personagem, que naquele momento se torna mestra do Ichigo, que é o personagem principal. Qual o contexto, Elbert? Eu nunca vi essa série. O Ichigo, ele desafia um cara que luta, sei lá, 50 anos já. Um exímio espadachim, né? Na energia hormonal adolescente, ele desafia o cara. Obviamente ele vai morrer. Mas a gente está falando de um anime onde, né, o cara que escreve vai trazer uma trama para que o personagem principal consiga o poder necessário para derrotar aquele outro, ok? Então, todo mundo sabe que ele vai morrer. E ninguém vai ajudar ele porque, né? Como que você audaciosamente desafia aquele cara? A Yoruichi, por conta de uma série de processos que ela passou individualmente, ela pega ele quase pela orelha e fala assim, vem cá, vamos conversar, né? E aí ele já pega a espada, alvoroçado, e ela conversa com ele, né? Existe um movimento de oralidade ali, né? Você sabe qual é o nome da sua espada? Você sabe que existem 2 dimensões da sua espada? Ele não sabe de nada. Mas ela fala assim, eu vou te ensinar. Essa mentoria de um personagem negro para o outro personagem é muito raro, assim. Nos animes, nos filmes, é muito raro. Geralmente o mestre é branco e a pessoa negra, personagem negro, aprende com o mestre branco, né? Pode passar o slide, por favor. E aí, em relação ao... Volta um pouquinho, isso. Em relação a algumas coisas da Yoruichi, né? É a primeira que eu vi. Pode ser que existam outras, né? Primeira mulher que meio que toma o título ali de sensei numa narrativa japonesa, numa narrativa asiática de espadachins samurais, né? Nem no Naruto, como eu falei, que é mais famoso, eu já vi essa questão, né? De uma mulher negra ensinando o protagonista ali, tá? E ela vai trazer, o que é mais interessante, explicações didáticas para uma mente que não está preparada para aquele conhecimento, né? Ela vai falando didaticamente para que ele entenda que ele pode ser mais forte do que aquele momento que ele está. E ela vai tentar fazer, de acordo com ele, com a subjetividade dele, um treinamento que deveria durar 10 anos, durar 3 dias, né? É aquela vibe Karate Kid, de que uma pessoa que nunca lutou vai ganhar o menino que já treina há 5 anos, né? E aí, ponto extremamente importante, que lembra que eu falei da ancestralidade, e principalmente vai lembrar a didática e a dinâmica dos griots, que é compreensão da ausência de conhecimento. Quando você compreende que a pessoa não tem aquele conhecimento, você vai construir um universo para que a pessoa consiga habitar aquele conhecimento e, a partir daí, refletir com você. Então, por exemplo, é isso que eu faço quando eu vou trabalhar com adolescentes e crianças. Primeiro, o mundo ficcional.
ok? E aí, o que você gosta? Ah, eu gosto de jogar videogame. Qual jogo que você gosta? Gosto desse jogo aqui. Tem personagem feminina naquele jogo? Ah, tem, professor, não sei o quê. Depois que ele traz para mim todas as ferramentas, a gente vai com o suporte, né? Isso a gente começa, como eu falei, há mais de 10 anos, num projeto chamado África em Quadrinhos. Então a gente discutia sobre o T'Challa muito antes de virar filme, assim, né? A gente discutia, por exemplo, que existe uma personagem chamada Tempestade, que é dos X-Men. Ela é considerada uma deusa, né? Alguém lembra, por exemplo, o nome da Tempestade? Não. Esse é meio que o alter ego, né? Nome de heroína. Oh! Então valeu a pena vir aqui hoje, hein? Então vamos devagar, igual eu faço com as crianças lá. Quem conhece o Superman aqui? Qual o nome do Superman? Clark Kent, né? Todo mundo sabe dessa, né? Quem conhece o Batman aqui? Qual o nome do Batman? E vocês não sabem nada dos negros, né? Triste, né? O nome da tempestade é Ororo. Ororo Monroe, né? E Ororo, em Swahili, significa bonita. Mas se eu perguntar o nome do Wolverine, um monte de gente vai falar aqui, não vai? Qual é o nome do Wolverine? Logan. E a pessoa ainda grita, né? Tipo, Elbert, eu não sei nada mesmo. Tipo o Ichigo, né? Porque a gente não se preocupa com isso. A gente não se preocupa com o nome dos personagens, né? Alguém lembra qual o nome de um herói que chama Super Choque? O nome dele? Esqueci, né? Eu entendo isso. Tem gente que esquece que eu sou Elbert Agostinho também. Acontece. O nome do Super Choque é Virgil Hawkins. Mas ninguém lembra do nome de super-heróis negros, né? Mas do Bruce Wayne, quando a gente vai falar do Bruce Wayne, a pessoa lembra o nome da namorada, lembra o nome dos Robins, lembra o nome do mordomo, lembra o nome do carro da nave. Quando a gente vai falar do Superman, a pessoa lembra que ele trabalha no Planeta Diário de carteira assinada, lembra o CPF. Mas quando fala da cultura negra e de super-heróis negros, às vezes você lembra o nome de super-herói, às vezes. Na maioria das vezes você não lembra, né? Por isso que a gente fez o Negritude, Poderes e Heroísmos, que vai trazer essa história, por exemplo, da Ororo, né? A Ororo ela é construída como uma pessoa que mora no Quênia, pela Marvel, né? E a Ororo, ela é considerada uma deusa porque de tempos em tempos nasce uma criança negra de cabelos brancos. E a gente está falando aí de séculos em séculos, né? E é muito interessante porque a Ororo, ela é uma divindade dentro da cultura africana, né? Ela conversa com os poderes. É diferente de usar os poderes, né? Então, por exemplo, o Superman, ele abre o olho e sai o raio, né? A Aurora, ela tem uma dança para ela fazer o vento chegar, para ela fazer chover. Então, ela conversa com os poderes. É totalmente diferente. Alguém já viu o X-Men novo? Né? Tu já viu que ela conversa com os poderes antes, né? Ventos, me escutem, venham a mim, né? Não é igual o Logan, não é automático, porque a gente está falando de ancestralidade. Então, a Yoruichi traz muito dessa questão, né? Ela traz metodologias específicas para conversar com aquele jovem que fez uma besteira. E é sobre isso que a gente está falando. E em relação à citação desse momento, né? Pensar sobre os olhares e as ausências de personagens negras nas narrativas é estratégico, especialmente porque, diferente de outras propostas didáticas, animes e mangás, em sua grande parte, não representam uma invasão ao mundo das crianças e dos jovens, tornando-se, assim, populares e mais facilmente aceitos. Ou seja, se eu troco uma ideia com você sobre anime, se torna muito mais fácil a gente discutir. A gente foi numa roda de conversa geek, num evento, imagina um evento geek, né? Um evento meio Comic-Con. Eu estava lá no painel e aí alguém falou que Dragon Ball era o melhor anime de todos os tempos. Eu falei, depende. Não, professor, depende de quê? E aí era uma exaltação assim interessante, né? Depende de qual assunto você vai falar, né? Aí ele, não, professor, eu acho que o Dragon Ball é o melhor porque eu me identifico muito com o Goku. E aí, assim, tava um nível muito legal de brincadeira. E eu falei assim, você gosta do Goku? Eu
gosto muito do Goku. Você gosta do Vegeta também? Gosto muito do Vegeta. Eu falei, então vamos falar sobre paternidade? Né? Quem vê Dragon Ball aí sabe do ponto que eu toquei, né? Então, assim, eu acho que o Goku ficou brigando tanto que ele nem criou o filho direito. E aí depois ele morre, né? E a pessoa ficou meio murcha, né? Falei, você ainda gosta do Vegeta? Tem certeza? Gosto. Então o Vegeta mora com o filho dele, mas assim, ele fica na cabine treinando o dia todo. Ele nunca falou pro filho dele que ama ele, pelo menos eu nunca vi. Mas assim, eu falei brincando para ele entender que assim, Dragon Ball não é um modelo de anime que você pode discutir essa questão do pai. O Goku é um personagem extremamente forte, é interessante pra caramba, mas ele tem vários vacilos. Eu não vou falar nem do Goku esposo, assim, do Goku marido, né? Quem sustenta o filho dele e a mãe dele é a família da mãe. E ele quer brigar. E toda a narrativa que eles constroem é assim, vem um cara mais forte, aí vem a dublagem lá, né? Chegou um cara mais forte na Terra. O Goku não quer saber da família, não. Ele quer lutar com o cara. Mas todo mundo acha o Dragon Ball um dos melhores, né? É complexo, né? E aí a gente nem fala de protagonistas femininas. Que aí tem uma outra galera lá no observatório, outras meninas, doutoras, que vão discutir essa questão. Então depende do que você acha o melhor por conta da construção que é feita, né? Exatamente. Pode passar, por favor? Pessoal, eu gostei bastante de estar aqui conversando com vocês, né? Tem um momento que a Jaque falou que talvez seja destinado a... Se vocês quiserem fazer uma pergunta, fazer um comentário, lembrei de alguma coisa, ok? Negritude, animes e mangás é uma das múltiplas possibilidades de discutir sobre questões étnico-raciais e eu quero agradecer. Muito obrigado por vocês nos ouvirem. Agradeço muito. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o Elbert? Deu. Ah, sim. Boa tarde. Sim, obrigado. Eu só não escutei teu nome. José Carlos, obrigado pela consideração e a reflexão profunda que você traz, né? Eu fico bastante preocupado porque, por exemplo, teve um dia desse que eu vi... De vez em quando eu assisto televisão aberta, né? Então eu vejo o que está rolando lá. Os alunos às vezes comentam. E aí deve ter alguns meses que eu vi a nova programação do SBT. O SBT me intriga bastante. Em muitos níveis. Mas eu lembro que em uma época ele passava desenhos animados todos os dias. Então esse Albert de antigamente fala assim, cara, pega leve com o SBT, pega leve. Mas aí eles começaram a comentar o elenco novo que passou a fazer parte do SBT e a programação nova. E aí, assim, eu não estava com sentido aranha, mas eu estava vendo assim, na entrevista, branco, branco, branca, branco, 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 branca. E isso é complexo pra caramba, né? Porque, assim, já tiraram a programação infantil dos canais. Né? Se você tem criança, você vai botar no streaming,
meio que todo mundo tirou. O SBT, às vezes, sábado coloca, tem um programa. Só que aí você vê, por exemplo, alterando a estética do assunto, tá? Esquadrão da Moda. Branca? Assim, né? Tá, como é que minha irmã assiste aquele programa? Porque você tem apresentador branco, stylist branco, cabeleireiro branco, a dublagem deve ser branca também. Então, assim, é complexo, porque estão nos fazendo esquecer, chegando no teu ponto, diariamente. Diariamente. Tem um cara que está gerando uma comoção, provavelmente você já deve ter visto alguma coisa dele, chamado Jordan Peele. Né? Jordan Peele está fazendo uns filmes. E sempre quando eu estou em algum movimento que fala de cinema, o que é legal? A pessoa fala assim, não entendi o Corra. E a pessoa nunca mais vê. Só que tem uma série de filmes de outros cineastas que não são negros, que a pessoa não entende, vê 10 vezes, porque ela precisa entender aquele filme. Ela precisa entender para poder discutir. Só que quando é o Jordan Peele, assim, eu não entendi Corra. E, tipo, exclui o filme da vida. Né? Então, assim, por que às vezes, quando você não entende uma narrativa negra, você desconecta dela, assim, sabe? E aí eu fico brincando com essa, cara, por que você não vê de novo, assim? Tem livros muito bons que eu li da primeira vez, passaram várias coisas, assim, me incomodaram várias coisas. Eu deixo na estante, mas eu volto nele depois, porque eu não tinha maturidade para entender aquela discussão. Né? Eu não tinha maturidade para entender aquele relacionamento, aqueles pontos que a autora trouxe ou o autor trouxe. Então, assim, por que certas narrativas você não entende e está tudo certo, e tem outras narrativas que você precisa entender? Né? Eu lembro de uma comoção, eu não vou lembrar do filme agora, mas uma comoção do Oscar por Leonardo DiCaprio. Né? E ele fez um filme da neve, se alguém lembrar aí me ajuda. O Regresso, obrigado. Ele fez O Regresso, que era um filme de uma estética totalmente diferente do que ele costumava fazer, né? Um cara bonito ali e tal. E aí, a galera, tipo, do Oscar, ele tem que ganhar. E assim, teve um monte de gente que não entendeu, eu tava vendo as críticas. Teoricamente parece fácil. Um homem e um urso perdido na floresta. Teoricamente parece fácil. Mas tem subdiscursos ali, né? Só que todo mundo se forçou a ver o filme várias vezes para entender o Leonardo DiCaprio, entender porque ele ganhou o Oscar. Só que tem uma série de narrativas negras que a galera não faz isso. Então, assim, eu conversando, por exemplo, com a minha prima, tranquilamente, almoço de família, ela falou, Elbert, eu não entendi Pantera Negra, o filme. Para mim pareceu bem óbvio. Mesmo que você não goste de quadrinho, existe um reino na África que não foi colonizado. Ponto. Lá existem minérios poderosos e ela falou que não entendeu porque ela ficou incomodada com aquela cena do salão que tem diferentes etnias africanas, né? Conversando, fazendo política na África, que é muito mais antiga, né, do que a gente acredita, e ela não entendeu aquilo, mas assim, o conhecimento dela de África, e aí eu estou falando da minha prima, que tem um tom parecido comigo, né? Que é negra. E ela não entendeu, mas assim, falta um pouco de insistência nesse sentido, tá? A gente fala muito de Pantera Negra, mas a primeira versão do quadrinho que eu tenho, comprei reeditada, capa dura do Pantera Negra da década de 60. É importante lembrar que o Pantera Negra foi criado pelo Stan Lee. Stan Lee, ele é uma pessoa branca, mas ele era um jovem que estava antenado ao que estava acontecendo. Paralelamente estava acontecendo o movimento dos Panteras Negras. Ele, antes de morrer, disse que o nome Pantera Negra foi aleatório. Ele não ficou sabendo de nada do movimento. Morando nos Estados Unidos, na década de 60, ele não ficou sabendo que tinha um movimento chamado Pantera Negra lá. Ele criou da cabeça dele. E ele nunca alegou que foi influência do movimento. Mas o que acontece? O primeiro contato do Pantera Negra com os heróis da Marvel, outros conhecidos, é com o Quarteto Fantástico. E assim, o Quarteto Fantástico, resumindo a história que não foi pro cinema, né? O Quarteto Fantástico foi lá na África porque ficou sabendo que tinha alguém poderoso lá. Eles receberam um convite. O Pantera Negra, ele queria ser um anfitrião, ele fez uma festa, né? Bem, assim, com aquela vibe jongo, né? Com aqueles rituais. E a revista é extremamente preconceituosa, assim, sabe? E aí jogaram muito preconceito na discussão do Coisa. O Coisa é a Emília da narrativa, né? O Coisa fala assim, caraca, tem gente forte aqui, caramba, tem eletricidade aqui, caramba, o que eles estão dançando? E assim, é o discurso que acontece. E aí, assim,
será que existem sugestões? Né? Se a gente trabalha com educação, é a gente que tem que reconstruir esse movimento. Porque é cotidiano, como eu falei, esse apagamento. Quando a gente faz ali no artigo, né? Eu e a Ionara, trabalha com Carolina, a gente apresenta 5 vertentes da Carolina Maria de Jesus. E se a gente pesquisasse por mais tempo, a gente ia achar 10. Né? A gente vai discutir que Carolina lança um álbum de música, cantando samba. E a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. Né? Paralelo às artes que ela desenvolvia. Né? Então, assim, tem um trecho que ela mesma fala no livro. Carolina Maria de Jesus escrevia, né, com os filhos assim, em cima dela, né? As filhas ali, e ela recuperando pedaços de papel que ela achou no lixo. Isso é muito incrível, porque assim, hoje a gente tem cadernos assim, a gente pode escrever o que a gente quiser, né? Tem muitos municípios que dão caderno para as crianças. Só que você entende, você procurar um pedaço de papel, não vou falar 100% branco, mas não escrito, dentro de um lixão, para que quando você chegasse em casa, você conseguisse escrever. E a gente está falando de uma coxa de retalhos, tá? Ela não vai achar um pacote de 100 folhas no lixo. Pedacinhos. Então, assim, cabe a nós, e aí jogamos assim, nessa perspectiva, mais responsabilidade para você, para mim, para a galera que está organizando isso aqui, esse exercício de memória. Porque a vibe é que a gente esqueça tudo. Se você, por exemplo, só tem televisão aberta, a vibe do esquecimento ela é muito presente. Né? Porque você tem assim, um afastamento de pessoas negras talentosas. Né? Esses dias eu tive uma discussão sobre uma atriz... ela não é atriz, não. Ela é uma mulher negra que entrou para a grade do SBT agora. E aí ela tá no Fofocalizando e em outros programas. Só que aí... Isso, obrigado, meninas. E aí a estética que ela apresenta no programa, ela deve ser discutida. Porque é extremamente importante uma mulher estar naquele espaço ali, sim. Mas a gente tem que pensar assim, o que eles estão esperando dela? Porque as poucas vezes que eu olhei, tá? E assim, obviamente são ideias, eu não acompanho o programa. Existem pessoas brancas lá e existe um homem branco lá, e quando ele vai falar, né, ele é todo didático, né? Nós conseguimos um vídeo da Samara Filippo brigando com o marido. E quando foca nela, e eu acredito que assim, eles estão desejando essa atitude dela, é uma fala totalmente diferente da dele. Assim, né? Eles ficam cutucando ela com outro personagem lá do programa. Na verdade, é tipo assim, como se eles quisessem que ela fizesse barraco todos os dias. Né? Eu não sei totalmente, mas assim, assisti umas 2 vezes. Então, assim, o cara fica falando, eu não concordo com você. Digamos que ela odeia a Anitta lá. Então, eles ficam provocando ela para que o discurso dela seja agressivo. Então, assim, nossa missão, se é que a gente pode chamar disso, que trabalhamos com estudantes, principalmente, é exercitar essa memória diária. É árduo pra caramba, né? Mas é exercitar essa memória. Obrigado aí pela tua consideração, tá? Boa tarde, eu sou a Ionara Oliveira e eu queria agradecer a Jaque pela maneira como nós fomos recebidos. Eu só decidi vir ontem à noite e eu queria pedir licença a vocês para ler um poema ali do livro infantil do Elbert, porque ele falou um pouco, né? Ele falou mais do Negritude pela pauta e também falou do outro livro ali que a gente tem um artigo sobre Carolina Maria de Jesus, inclusive a convite dele. Eu estive 2 vezes no Projeto Consciências lá em Teresópolis, uma vez na escola e outra vez no SESC mesmo. Foram 2 experiências incríveis. E eu queria pedir licença, porque ali, daqueles 4 livros ali, eu estou em 3 com ele. E no meu livreto de poemas autorais, que eu lancei agora em abril, que não está ali na mesa porque não tem nada a ver com a pauta, ele também tem um texto. Então, nós estamos em 4 livros. E foi a partir da nossa amizade, a gente se conheceu em 2015 na UF, no Extensão de Relações Étnico-Raciais. Eu já era uma professora, já me entendia como uma pessoa estudiosa desde sempre, mas eu não me via como uma mulher intelectual e
não imaginava que mesmo escrevendo desde criança eu poderia estar num livro. E agora eu já estou só com ele, né? A gente tem 4, né, no meu autoral e na coletânea do meu coletivo de mulheres que leem mulheres. Eu também estou num livro. Então, isso para mim é muito importante, né? Porque a gente fala muito, quando trata de negritude, da filosofia Ubuntu, ou Ubuntu. Né? Eu sou porque nós somos. Ou a gente fala de aquilombamento, da importância de uma mão puxar a outra, e não importa se é uma mão de uma mulher puxando a mão de outra mulher, ou no caso de nós dois, que é a mão de um homem puxando a mão de uma mulher. Mas nem sempre essas filosofias são de fato praticadas. Às vezes fica muito no discurso. Né? Uma puxa a outra, eu sou porque nós somos, e na verdade a gente não vê muito disso. E eu acho que a nossa relação de amizade, a nossa parceria profissional trata muito também disso. E aí, o meu primeiro artigo, né, como acadêmica, né, eu fiz o mestrado, acabei de defender no final do ano, o meu primeiro artigo foi com ele. Então, foi justamente a pessoa que, de alguma forma, me ajudou a entrar no mestrado. Eu tive outras ajudas, porque eu venho de um quintal de afetos, sou cercada por outras mulheres, mas ele me ajudou a fazer o projeto, ele desde sempre vai fazer o mestrado, vai, né? Mas sem pressão, porque também pressão não resolve, cada um tem seu tempo. E acho que é uma forma de agradecer. Como ele me apresentou a Carolina, a vida de Carolina Maria de Jesus nos quadrinhos, eu vi ali uma porta para já trazer um projeto que eu estava trabalhando no mestrado. E eu falei, topa nessa comigo? Vamos fazer um projeto? E do projeto houve um convite para eu entrar num livro, e aí eu convidei para a gente fazer um artigo. Então, a importância de ter alguém ali mostrando, às vezes, para você o que nem você é capaz de ver. Né? Só a gente pode se vencer, né? Como diz a personagem, mas eu não tinha essa ideia. Então, eu acho que, a partir daí, a gente consegue entender sobre essa importância na prática, porque palavras o vento leva, né? Mas a prática não. E nós estamos ali no Memórias e Práticas, e uma amizade que já rendeu vários frutos e que eu gostaria de deixar aqui para vocês. E eu gostaria de dedicar aos alunos, aos estudantes, a todos, a todas, mas principalmente aos estudantes. Mais cedo fiz amizade ali com a turma do Isaac. Eu sou professora do ensino fundamental e médio da escola pública, então eu defendo a escola pública e defendo trabalho com o ativismo de defesa da literatura como um direito de todos. Assim como a gente tem o direito ao pão, a gente tem direito à arte, a gente tem direito à literatura. E, às vezes, ter direito à literatura não é muito exercido. Né? Eu não gosto de ler. Mas, quando você entende que ler vai abrir tuas portas para vários outros mundos e possibilidades, você entende que é um direito e que ninguém pode negar esse direito a gente. Então, me empresta o livro ali para eu ler. Vou ler daqui mesmo. O livro é do Elbert, é o primeiro livro dele infantil. Eu digo que é infanto-juvenil, como especialista em literatura infantil, que eu também sou, como uma boa... Quando um livro infantil é uma boa história, ele é para o leitor de todas as idades. Aqui qualquer pessoa que leia, que goste de ler, vai ter um entendimento diferente. Uma criança de 6, 7 anos vai ler de uma forma, eu, professora, talvez leia de outra, vocês de outra, mas a literatura infantil, quando ela é boa, ela é para todo mundo. Isso é uma outra luta, porque a literatura infantil é vista como menor, né? Só porque é para criança, e pelo contrário. Tá. Tá bom, obrigada. E aí ele me convidou, né, para colocar um poema, né, que eu me defino como uma pisciana que arrisca uns versos. Então, de vez em quando, eu escrevo algumas coisas e estão até no livro. De vez em quando, não, eu tenho escrito todos os dias. Vou parar de ser muito... Ventanias poéticas. Aí a gente começa falando do nome dos personagens do livro dele. Depois ele vai passar o livro, vocês podem vir aqui conhecer. Raio, rochedo e vento. Irmãos, o que é irmandade? Respeito, amor, amizade? Quais as cores das nossas histórias, experiências e memórias? Com que tintas podemos pintar nossas vidas? Seriam as cores definitivas ou possibilidade de mudanças infinitas? Alegria, aconchego, esperança? Como manter o olhar curioso de uma criança? Uma história em que o vento propõe movimentos, de dentro para fora, de fora para dentro. Arejar as ideias, rever posturas e pensamentos. Aqui, você, leitor ou leitora de qualquer idade, seja leve ou dura sua realidade, vem com a gente se encantar e com seus
e com seus pincéis ou lápis essa história pintar. O seu mundo tem as cores que a sua alma desejar. Vocês, estudantes, podem quaisquer coisas que vocês desejem para o futuro de vocês, para o presente de vocês. Acho que isso é importante. Ninguém pode determinar o que vocês têm que querer ou até onde vocês podem chegar. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Elbert. Obrigado, Ionara. Boa tarde, tudo bom? Primeiro eu vou agradecer porque foi um prazer ter essa palestra aqui. Eu sou muito fã de anime, ele também é meu amigo ali. A gente curte muito e é muito bom para mim, que sou um estudante de letras, ver o assunto sendo tratado de uma maneira séria, trazendo pautas importantes em cima. Eu ia puxar um apêndice aqui sobre uma coisa que ficou na minha cabeça, que você passou rapidamente. Não sei se você tem um conhecimento sobre isso em específico, mas é sobre o Yasuke, o personagem que você citou, o samurai. Porque eu não sou fã de Assassin's Creed. Joguei alguns, não sou fã, mas também é uma franquia que nunca teve uma apuração histórica muito boa, né? Quem já jogou, quem sabe que é meio de qualquer jeito. Mas quando chega o Yasuke, quando chega esse samurai negro, o que acontece é que alguns dos fãs de Assassin's Creed começam a cair em cima da franquia dizendo que está errado, de que não existe samurai negro. Então, veio no caminho inverso do que estava acontecendo aqui. No caso, a gente está usando uma mídia para ter uma possibilidade de discussão, e nesse caso foi uma discussão por que tinha o negro naquela mídia, sendo que, assim, Assassin's Creed não tem a apuração histórica perfeita, e no caso do Yasuke, é verdade, existiu. Então, os próprios outros fãs tiveram que provar que existiu, a própria Ubisoft teve que postar lá um artigo no site deles dizendo que existiu e etc. E queria uma reflexão sobre isso, porque para mim é meio curioso esse movimento inverso que acabou acontecendo. Obrigado. E agradecer duplamente, porque esse escritor, exímio escritor, me presenteou com o livro dele, tá até ali, cara. Chegar num lugar e... Recebi 2 livros hoje. A Jaque me deu o livro do Consciências, né? E aí um mega spoiler, não sei nem se pode falar, depois ela vai me demitir, mas a gente, estando no Consciências, né, ela me fez o convite para que essa conversa vire um texto. Então, no próximo Consciências aí, né, vai ter um texto lá do Elbert falando sobre esse movimento aqui, né, com aquelas referências lá, com a Omni e assim, brigadão, cara. Receber um livro assim para um professor, para um escritor, é sempre o melhor presente, né? Alguns vão dizer que é melhor de chocolate, mas isso é uma briga eterna, né? É bom receber o livro com chocolate. Mas vamos lá. Muito obrigado, mas depois a gente vai trocar várias ideias, pegar teu contato com a Ionara ali. Eu acho que assim, a questão desse movimento que você traz é importante, porque a gente está falando da Ubisoft, está falando de uma empresa megalópole, e existem umas intenções ali, né? Então, assim, eu acompanhei pouco a evolução do Assassin's Creed, eu lembro mais dos primeiros. Lembro que também saiu o livro paralelo ali para, né, gerar um engajamento da galera. E, assim, observei que a galera meio que é fã, mas estava numa vibe meio morna, sabe? Então, assim, o quanto às vezes você mudar o gênero do personagem ou mudar a etnia do personagem movimenta de uma forma a internet. Então, acho que tem essa intenção, sim. Né, ficaram procurando alguém. Quem que a gente pode botar? E aí é complexo quando você muda o protagonista. É sempre complexo. Né? Eu lembro, por exemplo, e eu escutei várias piadas machistas sobre essa questão, que saiu uma franquia do Cavaleiro do Zodíaco. Talvez tu lembre disso, que você assiste, que era um filme meio 3D. Né? E durante toda a minha infância e adolescência, eu fiquei escutando comentários homofóbicos e estúpidos sobre a identidade do Shun, né? E depois do Cavaleiro de Peixes lá, né? Tinha uma fluidez de gênero que era discutível, muito discutível. E aí, dentro dessa perspectiva, o que eles fazem? Eles colocam no filme o Shun como uma mulher. Mas existia todo um discurso de ódio, né? Sem aspas mesmo, sobre a homossexualidade do Shun.
No Cavaleiro do Zodíaco, no anime, né? E a maneira de falar. No Japão, se eu não me engano, era dublado por uma mulher, inclusive, né? E aí, assim, essa fluidez da identidade dele, mas aqui no Brasil isso veio de uma forma muito violenta. E aí, assim, a questão de reclamarem muito de ter virado uma mulher estava arraigada com esse sentimento de que as pessoas não aceitavam que ele poderia ser homossexual, né? Não pode, porque ele é um dos cavaleiros e tal. E aí, assim, mudar o gênero é também despertar esse ódio para gerar... Assim, a pessoa odeia, mas ela vai ver. Ela vai no cinema, né? Então, assim, eu acho que isso é muito construído de formas que a gente não consegue entender. Porque, por exemplo, em cada postagem que eles estão reivindicando a ideia de que o Yasuki ele foi real, existe uma série de pessoas que vão dizer que ele não é real. E isso vai movimentando. E mesmo o fã mais odioso, ele vai jogar para criticar o jogo, né? Então, assim, existem formas de provocar gatilhos na internet que elas são muito loucas, né? Não sei nem se o termo é esse, mas, assim, vamos colocar um personagem negro não porque é importante a história dele, mas porque vai gerar um debate que nos interessa profundamente. Então, às vezes, essa troca é muito complexa. Eu lembro, não sei se você vai lembrar disso, quando anunciaram num evento tipo a Comic Con que o próximo Homem-Aranha seria negro, estavam começando a desenvolver o Miles, foi um Deus nos acuda, assim, sabe? Tipo, cara, não... Vocês vão fazer o que com o Peter? Só que, assim, para quem é fã dessas narrativas, o multiverso já existe há muito tempo, né? Então, assim, eles já tinham desenvolvido narrativas em que era a Mulher-Aranha e não o Homem-Aranha. Só que aí reconfigurar o Homem-Aranha para um personagem negro, sim, teve fila em dos prédios da Marvel lá com plaquinha, sim, sabe? Tipo, não faça isso, não mude isso. Só que, assim, é um mundo ficcional e ele é fluido e ele é ligado muito ao movimento que está acontecendo posteriormente, né? Então, por exemplo, um dos primeiros estudos que eu fiz sobre narrativas em quadrinho foi com a Turma da Mônica, né? E, assim, foi um estudo muito profundo, porque eu trabalhei com Jeremias. A maioria das pessoas não lembra quem é o Jeremias. Jeremias é o personagem negro do Maurício de Souza, o primeiro, né? E o estudo foi tão profundo que eu fui lá na Maurício de Souza Produções, lá em São Paulo, dentro do estúdio, conversar com as pessoas para poder desenvolver o meu trabalho. Uma das poucas pessoas que já fez isso, assim, foi lá falar com a galera que produz, né? Pegou um ônibus lá na época e tal e foi. E aí, assim, depois de muito tempo, sai uma notícia recente, né? O Maurício de Souza e a Turma da Mônica vão ter a primeira personagem negra, que é a Milena. Mas ela não é a primeira personagem negra. Existem várias que foram apagadas, assim, violentamente, né? Tinha, inclusive, a Turma do Pelezinho, na época, tinha várias personagens amigas dele. Tinha uma revista dessa, Antigona. Só que, assim, o quanto é importante você dizer que é a primeira, né? O quanto é importante você inserir ela na turma, que é a turma principal. Tem várias turmas, né? Tem as escalas, e você insere ela na principal. E aí, quando me perguntaram sobre isso, eu falei, eu tenho uma preocupação com personagens negros, de 3 níveis, que é a construção, a construção do personagem, né? A imersão do personagem, você construiu, desenhou. Como é que você vai imergir ele, né? De que maneira, né? E depois essa sustentação do personagem. Porque existe uma série de personagens que dura uma temporada e acaba, assim, né? Eu acho que essa discussão do Assassin's Creed vai ainda movimentar muita coisa, né? E aí, assim, o que é interessante, durante algum tempo, esse livro aqui é interessante por conta disso, porque a gente vai construir narrativas que são inéditas, no sentido de pensar, por exemplo, eu inicio com o que eu vou chamar do pai de tudo, né? E eu acho que existe, mas eu nunca tinha visto uma representação de um Deus que criou o universo do meu tom de pele. Eu sei que existem narrativas escritas, eu estou falando muito da imagem, num livro infantil, tá? Então, assim, você está falando que ele é Deus? Não. Depende da religiosidade que você está ligado. Eu estou falando que ele é o pai de tudo, nessa narrativa que é ficcional. Mas, para mim, é ficção, eu queria entender
que alguém que desenhou o universo fosse parecido comigo, com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, certo? Então, assim, essas possibilidades a gente pode fazer muito na narrativa literária. Então, assim, a partir do momento que você também é escritor, né? Você me dá um livro, né? Quais as construções que você vai estar trazendo que são diferenciadas, né? Porque a gente aqui, por exemplo, está falando de elementos da natureza. O livro é de 2023. E, assim, durante muito tempo eu não vi ninguém falar de elemento, assim. O protagonista que é legal, que namora, e ele vence todo mundo, né? Às vezes é a protagonista, a mulher, que é extremamente importante, passa por... Então, assim, as pessoas estão muito acostumadas dentro do mundo literário, principalmente, a trabalhar com o humano. Mas existe uma série de histórias, inclusive que estão no nosso folclore, que são de elementos, que são de energias. E por que ninguém está fazendo isso, né? Que tem a ver com a tua pergunta também. Que narrativas que a gente está inventando? Eu acho que por nós, assim, a nossa geração e a sua geração, quem assiste anime e mangá, eu acho que ainda tem uma tela de dimensão diferenciada, né? Porque, assim, a gente cresce, minha geração, assistindo animações tipo Tom e Jerry, Pernalonga. Fica muito nítido quem é o vilão ali, né? E quem é o mocinho. E aí depois, quando vem os mangás e os animes, você percebe que existe um vilão. E aí a narrativa do mangá e do anime mostra o que ele passou para virar o vilão. Tanto que a Marvel pega isso e faz com Thanos. Isso é uma perspectiva oriental. Não existia em Hollywood isso. Ele é o vilão por quê? Porque ele é o vilão, ele é mau e acabou. Não conversa comigo, filho, vai para lá. Só que aí a Marvel traz assim, poxa, ele é o vilão porque ele passou por isso, né? A sociedade dele foi destruída, ele tem um ódio. Então, assim, se você escreve, se você desenha, se você produz, a gente precisa de pessoas que construam outras narrativas diferentes, né? E eu acho que é um pouco disso, assim, mas depois a gente pode conversar sobre outras coisas também. Obrigado, tá? Pessoal, aproveitando aqui o spoiler que o Elbert deu, o nosso projeto, Consciências, ele já tem 2 livros publicados, né? E esse ano a gente está convidando todo mundo que está com a gente, todos que vieram aqui na PGE, né? E em outros lugares que a gente vai também, cada um deles para escrever um texto e participar do nosso Despertar das Consciências, volume 3, né, que sai no final do ano, né? Então, daqui a pouco vocês estão vendo aí o lançamento, a gente vai mandar para vocês, tá? Então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui, tá? O Senac, o Portal do Futuro de Madureira pela primeira vez, né? Que seja a primeira de muitas, né? E quero convidar, tem um lanchinho lá para a gente lá fora, mas primeiro eu quero convidar todos vocês para tirar a nossa clássica foto. Aqui, o PV vai tirar. Quero aproveitar aqui para convidar também, aproveitar, Mônica, obrigada, né? Convidar o pessoal de Madureira, que mora próximo de Madureira. Nós temos uma nova unidade do SESC, né, no Shopping dos Peixinhos, no 4º andar do Shopping dos Peixinhos, tá? Então, quero convidar vocês, no sábado, a partir das 10 horas da manhã até as 5 da tarde, nós vamos ter o Dia do Orgulho Nerd. Então, nós vamos ter fanfarra nerd, karaokê e várias outras coisas. Então, vocês estão todos convidados, só chegar. Tá? Shopping dos Peixinhos, 4º andar, tá bom? E venham todos.